Ela pensou que o patrão tinha ido trabalhar, mas ele estava escondido debaixo da mesa. Fernanda não sabia que tinha alguém olhando para ela. Ela estava tão concentrada, tão focada em contar aquelas cédulas uma por uma, organizando cada maço com cuidado em cima da mesa de madeira clara do escritório, que não percebeu o cheiro suave do perfume masculino que ainda pairava no cômodo. Não percebeu que a porta dos fundos tinha sido aberta silenciosamente 40 minutos antes. Não percebeu os pés de um homem, encolhidos ali embaixo a menos de 1 metro das suas próprias pernas. Ela só contava. E sorria baixinho, com aquele sorriso de quem carrega um segredo grande demais para caber no peito. O que ela não imaginava era que esse segredo estava prestes a explodir na sua cara de um jeito que mudaria a vida dela para sempre. Rodrigo Almeida tinha saído de casa às 7h30 da manhã, com o paletó escuro passado e a pasta de documentos no braço. Tinha dado tchau para a esposa Mariana, que nem levantou os olhos do celular. Tinha passado pela cozinha, pegado o café que Fernanda já tinha deixado pronto, bebido de pé, rápido, como fazia todo dia, e tinha saído. Só que ele voltou. Voltou porque, a 3 quarteirões de casa, percebeu que tinha esquecido o contrato que precisava entregar antes do meio-dia. Um contrato que estava em cima da mesa do escritório, que era justamente o lugar onde Fernanda estava agora, com os braços abertos sobre um monte de dinheiro que ele nunca tinha visto na vida. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente precisa entender quem era Fernanda. Ela tinha 28 anos, cabelo escuro sempre preso num coque simples na nuca, e trabalhava para a família Almeida havia 5 anos. 5 anos de uniforme azul marinho com gola branca, de chaves que tilintavam no bolso do avental, de quartos arrumados, de silêncios respeitosos e de lealdade que nunca ninguém precisou pedir porque ela simplesmente sempre teve. Era o tipo de pessoa que, quando encontrava um brinco caído entre o sofá e a parede, colocava num pratinho e deixava na penteadeira à vista, que quando acabava o açúcar, anotava numa lista sem esperar mandar, que nos dias em que Dona Conceição, a mãe de Rodrigo, estava de visita e ficava triste lembrando do marido que tinha partido 2 anos antes, Fernanda aparecia na sala com um chá sem que ninguém pedisse e ficava um tempinho ali, só fazendo companhia, sem precisar dizer nada. Era esse o tipo de pessoa que ela era, e é por isso que a cena do escritório era tão impossível de entender. Naquela manhã, Fernanda tinha começado o trabalho como de costume, cozinha, quartos, banheiros. Mariana tinha saído logo depois de Rodrigo para uma consulta. A casa ficou quieta. E foi quando Fernanda chegou no escritório para limpar que aconteceu. A cômoda de madeira pesada que ficava encostada na parede dos fundos do escritório estava com um dos pés saindo do lugar. Fernanda percebeu que o móvel estava levemente inclinado e, com aquele cuidado metódico que ela tinha com tudo, foi empurrar devagar para reencaixar o pé no chão. Foi nessa hora que escutou um som. Um papel batendo. Atrás da cômoda. Ela olhou. Entre a madeira e a parede, tinha um envelope grande, amarelado, como se tivesse ficado ali por muito tempo. Fernanda ficou parada. Respirou fundo. Pegou o envelope com as 2 mãos. Estava fechado. Não tinha nome na frente. Só estava cheio, visivelmente cheio de um jeito que o papel estava quase rasgando nas bordas. Ela podia simplesmente ter deixado em cima da mesa e esperado o Rodrigo chegar. Podia ter mandado mensagem para ele. Mas o envelope tinha um canto rasgado, e por aquele canto ela conseguia ver uma parte de uma folha dobrada lá dentro. E numa fração de segundo, sem querer, ela leu 3 palavras escritas num papel de dentro. 3 palavras que mudaram tudo. Ela sentou na cadeira do escritório, a mesa de madeira clara à frente. Abriu o envelope devagar, tirou o papel. E começou a ler. E foi aí que começou a contar o dinheiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Lá embaixo da mesa, Rodrigo não estava respirando direito. Ele tinha entrado pelos fundos quieto, com a chave reserva que guardava na carteira para casos de emergência,
sem querer fazer barulho porque tinha certeza que Mariana estava dormindo de novo, como fazia às vezes depois que ele saía. Ele não queria discussão. Nos últimos meses, qualquer coisa virava discussão. Ele só queria pegar o contrato e sair. Mas quando chegou perto do escritório, ouviu o barulho de papéis e aquele tilintar suave de algo sendo movimentado sobre a mesa de madeira. Ele se aproximou devagar, espionou pela fresta da porta entreaberta e viu. Viu Fernanda de uniforme, com a expressão de quem está em transe, contando cédula por cédula, organizando os maços com uma atenção que fez o sangue dele gelar. A mesa estava coberta de dinheiro. Muito dinheiro. Um dinheiro que ele nunca tinha visto e não fazia ideia de onde tinha vindo. O primeiro pensamento dele foi involuntário e feio. O tipo de pensamento que a gente não quer ter, mas tem, antes de poder barrar. E esse pensamento foi: ela estava roubando. Só que o contrato estava sobre a mesa também, embaixo de um dos maços, e ele precisava daquele contrato. Então, numa decisão que ele mesmo depois não soube explicar direito, Rodrigo entrou no escritório pela porta de serviço lateral que dava para o corredor, curvado, sem fazer barulho, e foi se abaixando até chegar embaixo da mesa. A ideia era pegar o contrato por baixo sem ser visto, identificar o que estava acontecendo e então decidir o que fazer. Mas quando chegou lá embaixo, ele viu os pés de Fernanda a um palmo do seu rosto e ficou paralisado. Olha, eu sei que parece absurdo um homem se esconder debaixo da própria mesa, em vez de simplesmente entrar e perguntar o que estava acontecendo. Mas quem nunca ficou tão sem chão diante de uma situação que simplesmente não conseguiu agir? A gente fica paralisado mesmo. A mente vai rápido demais para a gente conseguir acompanhar. Rodrigo ficou ali, olhos arregalados, tentando entender. Fernanda continuava contando. Os lábios dela se moviam baixinho. Ela ia separando os maços, um de cada lado. E vez ou outra parava, olhava para o papel que tinha tirado do envelope e continuava. Ele ficou olhando para aquela cena por uns 5 minutos completos. Então, ela falou sozinha, numa voz que ele mal conseguiu ouvir. Seu Antônio. E foi aí que ele perdeu o fôlego. Seu Antônio era o nome do pai dele. Rodrigo sentiu o queixo travar. Seu pai tinha partido 2 anos antes, depois de uma longa enfermidade, que foi tirando as forças dele aos poucos, numa luta silenciosa que a família inteira acompanhou de perto. Homem sério, pouco de palavras, que expressava amor de formas que a maioria das pessoas não reconhecia como amor. Que pagava a conta do dentista de um sobrinho sem comentar. Que deixava dinheiro trocado na mesa para a entrega sem que ninguém precisasse pedir. Que tratava Fernanda com um respeito seco e consistente, sempre dizendo obrigado quando ela servia o café, sempre cumprimentando quando chegava. Rodrigo nunca tinha pensado muito nisso. Era só jeito do pai, ele achava. Mas agora, Fernanda estava ali, na frente de um envelope que veio de trás de uma cômoda velha, segurando um papel na letra do seu Antônio, cercada de um dinheiro que Rodrigo não sabia de onde tinha saído, e falando o nome do seu pai, com uma voz que tinha dentro dela alguma coisa que ele não sabia nomear. E aí ela começou a chorar. Não um choro dramático, um choro quieto, daquele jeito em que a pessoa tenta segurar e não consegue del todo. Uma lágrima escorregou pelo rosto dela. Ela limpou rápido com as costas da mão e continuou contando. Rodrigo sentiu alguma coisa afundar dentro do peito. Ele ficou ali mais alguns minutos. Então o joelho bateu na madeira da mesa. Fernanda ergueu os olhos. Rodrigo apareceu do outro lado. O que aconteceu nos segundos seguintes foi uma dança de susto e silêncio. Fernanda saiu da cadeira tão rápido que derrubou o porta-canetas que estava na beira da mesa e ficou de pé com as mãos abertas sobre o dinheiro, num gesto que, para qualquer um de fora, pareceria exatamente o gesto de quem está tentando esconder alguma coisa. Rodrigo ficou olhando para ela. Fernanda ficou olhando para ele. Doutor Rodrigo, ela disse com a voz sumindo. O senhor não tinha saído? Eu voltei. Ele falou devagar. Os olhos dele não saíam da mesa. O que é isso, Fernanda? Ela abriu a boca, fechou. Olhou para o dinheiro espalhado, para o envelope aberto, para o papel dobrado que ainda estava na mão dela.
Eu achei atrás da cômoda, ela disse. Quando fui ajustar o pé que estava saindo, eu ia guardar até o senhor chegar para explicar. Você ia guardar, ele repetiu, e o tom não era acusação, mas também não era exatamente crença. Eu abri porque tinha um canto rasgado e eu vi o papel dentro. Ela colocou o papel sobre a mesa, aberto na direção dele. É uma carta, do seu pai. O silêncio que tomou o escritório durou tempo demais. Rodrigo olhou para a folha, para a letra familiar, a caligrafia de quem aprendeu a escrever numa época em que se levava a escrita a sério, firme e um pouco inclinada para a direita. Ele se aproximou devagar, pegou a folha e leu. Fernanda ficou parada, com as mãos unidas na frente do corpo esperando. Não se defendeu mais. Não repetiu a explicação. Ficou só ali, deixando o papel falar por ela. A carta do seu Antônio não era longa. Tinha 3 parágrafos. No primeiro, ele escrevia que tinha escondido aquele envelope há 3 anos, antes de a enfermidade avançar demais para que ele pudesse fazer planos. Que tinha colocado lá porque não queria que ninguém da família encontrasse antes da hora certa. Que a cômoda era um esconderijo que ele usava desde que era jovem, herdado do pai dele. No segundo parágrafo, ele escreveu para Fernanda. Rodrigo leu em silêncio, e o escritório ficou tão quieto que dava para ouvir o vento movendo as cortinas brancas da janela. O segundo parágrafo dizia o seguinte, que havia 4 anos, numa tarde em que toda a família estava fora e só Fernanda estava em casa, ele tinha passado mal. Um mal-estar forte que o jogou no chão da sala. Que ele tinha ficado caído lá por alguns minutos, sem conseguir se levantar, sem conseguir chamar ninguém. E foi Fernanda quem entrou na sala naquele momento, viu o que estava acontecendo e imediatamente foi buscar ajuda de um vizinho para acompanhá-lo enquanto chamavam atendimento, que sem ela, aquela tarde podia ter terminado muito diferente. No terceiro parágrafo, ele escreveu que nunca tinha conseguido agradecer do jeito que queria, que era um homem de pouca fala, que sempre achou que as ações falavam mais que palavras, mas que tinha consciência de que as ações também não tinham sido suficientes dessa vez, que o dinheiro no envelope era para Fernanda, não como pagamento, como reconhecimento, e que ele pedia que, se ela quisesse, ela usasse para alguma coisa que fizesse diferença na vida dela. A carta terminava com o nome dele, Antônio Francisco Almeida. Rodrigo ficou olhando para a folha depois de ler a última linha. Fernanda continuou em silêncio. Você nunca me contou isso, ele disse finalmente. Não era acusação, era espanto. O seu pai pediu para não contar, ela respondeu. Disse que a senhora Conceição ia se preocupar demais e que o senhor ia se sentir mal por não ter estado em casa. Ela parou. Eu respeitei isso. Rodrigo colocou a folha devagar sobre a mesa. Tem coisas que a gente descobre sobre as pessoas depois que elas foram embora e que mudam tudo. Não porque a pessoa era diferente do que a gente pensava, mas porque a gente nunca tinha parado para olhar direito. Ele ficou um longo tempo sem falar. Então foi até a janela. Olhou para a rua lá embaixo, as cortinas balançando de leve. Quanto tem aí? Ele perguntou de costas para ela. Ainda não terminei de contar, Fernanda respondeu. Mas já passam de 18.000. Rodrigo assentiu devagar. Ficou quieto mais um pouco, e foi aí que a porta da entrada se abriu. Mariana chegou antes do previsto. Ela entrou pelo corredor, jogou a bolsa no sofá da sala, e ao passar pelo corredor viu a luz acesa no escritório. Empurrou a porta. A cena que ela encontrou foi a seguinte. O marido de pé perto da janela, Fernanda ao lado da mesa coberta de dinheiro com um envelope aberto e uma folha manuscrita, e o silêncio pesado de quem estava no meio de alguma coisa importante. O rosto de Mariana fechou. O que é isso? Ela perguntou. Rodrigo se virou. Mariana, deixa eu explicar. Quem é esse dinheiro? Ela entrou mais no escritório, os olhos varrendo a mesa. De onde veio tudo isso? Encontrei atrás da cômoda, Fernanda disse com a voz firme agora. Pertencia ao seu Antônio. Tem uma carta explicando. Mariana pegou a carta antes que Rodrigo pudesse dizer alguma coisa. Leu rapidamente. Colocou de volta. E você leu uma carta que não era sua, ela disse para Fernanda. Não era pergunta.
Eu vi o nome do seu Antônio no papel antes de perceber o que era, Fernanda respondeu. Pedi desculpa se invadi, mas achei que era importante entender o que estava acontecendo antes de falar com o doutor Rodrigo. Antes de falar, Mariana repetiu com um sorriso sem calor. Ou antes de pegar o que queria. Mariana. A voz de Rodrigo saiu firme. Não, Rodrigo. Me desculpa, mas olha a situação. Ela está sozinha num escritório com 18 mil reais espalhados na mesa. O dono da casa não está em casa. E a única prova de que é tudo honesto é um papel que a gente não tem como verificar se é verdadeiro ou não. O silêncio caiu pesado. Fernanda não abaixou os olhos. Olhou diretamente para Mariana por um momento longo. Então virou para Rodrigo. Doutor Rodrigo, ela disse, com uma calma que veio de um lugar fundo. Se o senhor tiver dúvida, manda verificar a caligrafia. Tem outros documentos do seu pai na casa. Qualquer um pode comparar. Ela foi pegando os maços de dinheiro e colocando devagar de volta dentro do envelope. Mas eu não vou ficar aqui sendo chamada de ladra. Eu nunca levei nenhum centavo dessa casa que não fosse o meu salário. E o senhor sabe disso. Ela colocou o envelope sobre a mesa, puxou o avental e desafivelou. Rodrigo deu um passo. Fernanda, para. Ela parou. Senta. Ela não sentou. Ficou parada de pé, esperando. Eu acredito em você, ele disse. Eu li a carta. Eu conheço a letra do meu pai. E eu sei quem você é depois de 5 anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana virou o rosto para a janela, e naquele gesto, Fernanda enxergou algo que nunca tinha parado para nomear antes. Não era só desconfiança, era outra coisa. Era uma mágoa antiga, guardada há tempo, que encontrou naquele momento um lugar para pousar. Rodrigo foi até a esposa. Falou baixo. Você sabe que meu pai era assim. Você sabe que ele nunca dizia as coisas diretamente. Isso é exatamente o que ele faria. Mariana ficou em silêncio, e você sabe que Fernanda não é esse tipo de pessoa. Eu sei o que eu vi, Mariana respondeu ainda sem virar. Foi então que ouviram o portão da frente. Dona Conceição chegou carregando uma sacola de feira em cada mão, com o cabelo branco preso num coque parecido com o de Fernanda, os óculos de grau na ponta do nariz, usando uma blusa de linho bege. Ela tinha 68 anos, andar firme e um jeito de entrar em qualquer cômodo que fazia com que o ambiente mudasse um pouco de temperatura. Não porque ela fosse imperativa, era porque ela era muito presente. O tipo de pessoa que, quando olha para você, parece que está olhando de verdade. Ela foi direto para a cozinha deixar as sacolas. Então percebeu o silêncio. Oi? Ela chamou. No escritório, mãe, Rodrigo respondeu. Dona Conceição apareceu na porta. Olhou para o filho, para a nora, para Fernanda e para o envelope sobre a mesa. Ficou parada. O que aconteceu? Ela perguntou, com aquela voz de quem já sabe que alguma coisa aconteceu. Rodrigo mostrou a carta. Dona Conceição pegou com cuidado, como se o papel fosse frágil. Colocou os óculos melhor no nariz. Leu devagar. Mais devagar do que qualquer um dos outros tinha lido. E quando terminou, ficou olhando para a folha por um tempo que pareceu muito longo para todo mundo naquele cômodo. Atrás da cômoda do escritório, ela disse, mais para si mesma do que para alguém. É, Fernanda confirmou, com a voz mais suave agora. Dona Conceição dobrou a carta com cuidado, do jeito que ela tinha sido dobrada antes. Colocou de volta dentro do envelope, e então olhou para Fernanda com uma expressão que Fernanda não soube ler de imediato. Ele me contou uma vez que tinha passado mal em casa, Dona Conceição disse. Não deu detalhes. Disse que estava bem, que tinha tido apoio e que não queria me preocupar. Ela parou. Eu não sabia que era você. Fernanda assentiu. Você foi ficar do lado dele até o vizinho chegar, ela disse. Era afirmação, não pergunta. Como se ela estivesse reconstituindo uma cena que tinha ficado incompleta na memória. Fiquei sim, uns 40 minutos, até o médico do bairro chegar. Dona Conceição respirou fundo. Antônio nunca conseguiu falar sobre as coisas que sentia, ela disse, com uma tristeza que não era amarga,
Era só cansada. Mas ele nunca esquecia e nunca ficava em dívida. Ela olhou para o filho. É a letra dele, Rodrigo. Eu reconheceria em qualquer lugar. Rodrigo assentiu. Mariana ficou parada perto da janela. O sol da manhã entrava pelas cortinas brancas e ela ficou de frente para aquela luz por um momento. Então se virou e todo mundo ficou olhando para ela. Eu me desculpo, ela disse, dirigindo a frase para Fernanda. A voz não era calorosa, mas era sincera. Do tipo de desculpa que custa. Eu falei sem pensar. Fernanda olhou para ela por um momento. Tudo bem, ela disse, e não disse de forma automática. Disse do jeito de quem avalia e decide perdoar de verdade. Dona Conceição foi até a mesa. Colocou a mão sobre o envelope. Isso é seu, Fernanda. Ela empurrou o envelope na direção da jovem. Meu marido quis que fosse seu. E ele tinha razão, mesmo que tenha demorado para encontrar o jeito de fazer isso chegar até você. Fernanda olhou para o envelope. Nenhuma das pessoas naquele escritório falou durante um tempo. Era um daqueles momentos em que a vida resolve entrar pela porta sem avisar, sentar e ficar. Não pede licença. Não dá aviso. Só aparece com tudo que traz junto e espera que a gente dê conta. Fernanda pegou o envelope. Não abriu de novo. Só ficou segurando, com as duas mãos, olhando para aquele papel amarelado que tinha ficado escondido por 3 anos atrás de uma móvel pesado, esperando por ela. Obrigada, Dona Conceição, ela disse. A voz falhou um pouquinho no meio, mas ela não deixou escorregar mais do que isso. Não precisa me agradecer, a senhora respondeu. Ora, você salvou o meu marido naquele dia. Qualquer coisa que ele tenha deixado para você é pouco. Rodrigo ficou olhando para os dois, para a mãe e para Fernanda. E sentiu alguma coisa que ele levaria dias para conseguir nomear. Era como descobrir que o pai tinha uma vida paralela de gentilezas que ninguém nunca sabia. Não uma vida de segredos ruins, uma vida de coisas boas feitas em silêncio, sem plateia, sem retorno esperado, e que essa mulher na frente dele, de uniforme azul e cabelo preso, era parte dessa vida. Mariana saiu do escritório devagar. Rodrigo ouviu os passos dela pelo corredor, indo em direção ao quarto. Ele sabia que teriam uma conversa mais tarde. Sabia que aquele dia tinha aberto muitas coisas além do envelope. Mas isso ficaria para depois. Agora, ele olhou para Fernanda. Você podia ter me contado sobre aquele dia, ele disse, sem cobrança, com uma tristeza genuína. Não era minha história para contar. Ela respondeu simplesmente. Ele assentiu de novo. Aquela resposta era tão ela, tão Fernanda, que ele não teve mais o que dizer. Dona Conceição pegou as sacolas da feira que tinha deixado na cozinha e voltou para o escritório com elas. Alguém me ajuda a guardar essas compras? Ela perguntou, com um tom prático que quebrou a tensão do cômodo, como se quebrasse uma janela embaçada. Comprei mais fruta do que cabia na sacola e agora está tudo amassando. Fernanda deu uma risada breve, de surpresa, do tipo que sai sem querer. E foi a primeira respirada de verdade que aquele escritório tomou naquela manhã. Nas semanas seguintes, Fernanda usou parte do dinheiro para fazer um curso que ela tinha querido fazer há 2 anos, uma especialização na área de organização residencial que ela nunca tinha podido bancar. Com outra parte, ajudou a irmã mais nova a pagar a entrada de um apartamento pequeno na cidade onde moravam. O resto ela guardou, com o cuidado de quem aprendeu desde cedo que dinheiro guardado é liberdade que ainda vai chegar. Ela continuou trabalhando para a família Almeida. Mas alguma coisa mudou, de um jeito discreto e permanente, como quando uma foto desbotada ganha cor de volta. Rodrigo passou a cumprimentá-la pelo nome quando chegava, não só a acenar com a cabeça. Mariana, aos poucos, foi baixando uma guarda que ela nem sabia que mantinha tão alta. E Dona Conceição, que passou a visitar com mais frequência, tinha o hábito de se sentar na cozinha enquanto Fernanda preparava o almoço e ficava conversando sobre coisas de família, sobre o passado, sobre o seu Antônio, sobre a vida que foi e sobre o que ainda estava por vir. Era nessas horas que Fernanda sentia que estava recebendo algo que o dinheiro nenhum compra. Presença, reconhecimento, um lugar no coração de uma família que não era a dela de sangue, mas que de algum jeito
por razões que a vida foi desenhando sem que ninguém pedisse, tinha se tornado a dela de todo jeito. E o contrato que Rodrigo tinha voltado para buscar aquela manhã, ele achou na gaveta da própria pasta. Estava lá o tempo todo. Ele só não tinha olhado direito antes de sair. Às vezes a gente vai procurar longe o que estava logo ali. E no caminho, sem planejar, encontra algo muito maior do que foi buscar. Fim da história. E assim termina a história de Fernanda, do envelope escondido e do segredo que um homem de poucas palavras guardou por anos, porque não sabia dizer obrigado de outro jeito. Que história, né? Eu fiquei pensando nessa ideia de que tem gente que agradece em silêncio, de um jeito que a gente só vai entender depois, quando menos espera. Se isso te tocou de alguma forma, conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? O que achou se Rodrigo fez certo em acreditar em Fernanda logo de cara? Adoraríamos ler. E não esquece do like e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. A gente se encontra na próxima.